Boa noite. A TV Socorro entra no ar. Moradores, ajude-nos a mantê-la no ar. Participe. TV Socorro, a TV da Ilha da Gigoia. Aí, TV Socorro. Boa sorte. Estamos juntos nessa. Essa ideia é boa e eu aposto nessa ideia. Valeu. Fala. TV, fala. TV. Trava sai. TV. Socorro. Socorro. Água. Olá, eu sou a Mariana Garrido e estamos começando mais um programa Fala Comunidade, o programa da TV Comunitária Socorro, a TV da nossa ilha. Esta é mais uma realização do Instituto Terra Azul em parceria com a Associação dos Moradores. Nesta semana vamos falar sobre algumas maneiras para melhorar o nosso convívio social, através de entrevistas com profissionais relacionados ao tema e com entrevistas na nossa própria comunidade, colhendo seus depoimentos. Fique ligado! Como os sons que ouvimos podem interferir na nossa vida? Pois é, neste primeiro episódio fomos entrevistar uma fonoaudióloga para saber um pouco mais sobre este assunto. Veja só! Eu estou ao lado do Wellington, morador aqui da Ilha da Gigoia. Wellington, você saberia me dizer o que é o ruído? Não. E no seu dia a dia, você tem algum barulho que te incomoda? Do motor. No seu trabalho, o motor do barco. E perto da sua casa, no seu dia a dia, fora do trabalho? A obra ao lado também incomoda um pouco. Você sabe quantos decibéis o ouvido humano consegue aceitar sem prejudicar a nossa audição? Não. Você poderia me dizer assim, em relação a esses barulhos que você escuta, te incomodam? E como eles te incomodam? Incomoda um pouco assim, tira um pouco minha concentração. Só, sim. Só minha concentração que tira um pouco. Te causa dor de cabeça, além da mudança de humor, por exemplo? Não, só deixa um pouco irritado só. Só isso. Ok, obrigada. Boa noite. Meu nome é Fátima Garrido. Eu sou fonoaudióloga e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o ruído. Em primeiro lugar, ruído é um som indesejável. Então, o ser humano, ele é rodeado, ele vive no seu dia a dia rodeado de sons, né? Como, por exemplo, a batida de uma porta, o telefone que toca, um ônibus que passa, um avião, enfim, há vários sons de pessoas, objetos e coisas que são produzidos no nosso dia a dia e que nós convivemos com eles. Mas o ruído é algo que o som de forte intensidade sendo produzido de forma sistemática, todos os dias, várias horas no dia, acaba se tornando então um ruído para a pessoa. Como por exemplo, um indivíduo que trabalha no aeroporto, né, sendo exposto a um som de uma turbina de um avião de forte intensidade diariamente, várias horas do dia, para ele isso acaba se tornando um ruído. É um som, mas porém com a tamanha intensidade e várias horas no dia sendo produzidos no ouvido daquela pessoa, se torna um ruído. E esse ruído, com o passar do tempo, se as pessoas são expostas a ele durante várias horas ao dia, vai de certa forma, direta ou indiretamente, interferir na vida desse indivíduo, provocando alterações de humor, alterações de funcionamento do organismo, enfim, alterações que são negativas para essas pessoas. Como eu disse, os sons que nos rodeiam no dia a dia são sons com os quais nós conseguimos conviver harmoniosamente e que não são indesejáveis, né?
como por exemplo nós poderíamos citar o barulho de um carro, né, o som de um motor de um carro, de uma moto, alguém conversando, um cantor cantando alguma música, um instrumento musical, enfim, são sons variados, com intensidades variadas, mas que não perturbam o ser humano no seu dia a dia e o funcionamento do organismo dessas pessoas. O ruído é algo que é produzido e que interfere negativamente. Então, seriam sons fortes que interferem negativamente no nosso cotidiano. Jorge, no seu trabalho você sabe diferenciar o barulho que é beneficiado para o seu ouvido e o que não é? Olha, realmente dá para sentir essa diferença, né? Quando é uma coisa muito assim assustadora, você sente logo a diferença com o barulho que chega a incomodar, mas até então uma coisa normal, não tem nada, percebo assim coisa muito barulhento não. E no seu trabalho, quais seriam esses ruídos prejudiciais à sua audição, que você consegue detectar no seu próprio dia a dia? Olha, lá na empresa, eles têm uma empresa que se fica vendo sobre isso, sobre barulho de ruído. Vira e mexe, a Unimed tem uma equipe, o pessoal fica vendo sobre isso aí, se tem alguma coisa ruído, se chega a incomodar, ou uma coisa assim natural, não chega assim a incomodar ninguém não. E perto da sua casa, o que mais te incomoda em relação ao barulho? Perto da minha casa incomoda, eu moro no 11º andar, no Marquês de Jacarepaguá, é um barulho infernal, à noite muito carro passando, buzinando, uma coisa, é a noite toda. E sem falar quando tem esses bailes doido funk aí, que fica tocando de sexta para sábado, vira noitada e se incomoda mesmo, janela tudo fechado, mas é um barulho que incomoda muito. Ok, obrigado pela entrevista. Bem, como eu falei, alguns sons nos rodeiam no nosso dia a dia, como por exemplo, som de uma batedeira, som de um aparelho telefônico, som de uma música, de um carro, são sons comuns que nós ouvimos diariamente, né? O que não é importante observar que os sons de forte intensidade e que são ouvidos de maneira sistemática, diariamente, várias horas por dia, é que prejudicam o ouvido do ser humano, a audição das pessoas, né? Exemplo, um som de pessoas conversando numa roda de amigos, ele gira em torno de 60 decibéis. Som de um piano tocando, em torno de 70, 80 decibéis, dependendo da distância. Já o som de uma britadeira, aquelas máquinas de rua que são usadas nas ruas, ela tem um som, ela produz um som, essas máquinas, de mais de 100 decibéis. A turbina de um avião, 120 decibéis. Então, esses sons de forte intensidade é que, se ouvidos por um período longo e várias horas do dia, né, e todos os dias por uma pessoa, esses sim vão afetar de maneira danosa a audição das pessoas, fazendo com que elas tenham dificuldades em ficarem atentos para os sons que são considerados normais no dia a dia, e dificuldade de entendimento, principalmente nas situações em que elas estão numa roda de conversa, com muitas pessoas falando, né? Em situações em que ela tenha que dar uma definição daquilo que está sendo falado. Aí, então, quando isso acontece, é sinal de que a audição já está, de alguma maneira, sendo prejudicada por esses ruídos de forte intensidade. Então, isto é que é importante observar, que os sons dos nossos ambientes, os ambientes que nós temos contato, eles são por nós ouvidos, mas não interferem de maneira negativa. Os sons de forte intensidade e que são ruídos, porque aí se tornam indesejáveis, esses sim, por um período prolongado, provocam uma alteração da audição. Eu estou ao lado da Valéria, que é moradora da ilha, e no trabalho dela, constantemente, ela é afetada por inúmeros ruídos. Valéria, com o que você trabalha? Eu trabalho entregando jornal, panfletando também. E você saberia me dizer quais são os ruídos que tanto te incomodam no trabalho, ou não tem nenhum? Tem vários ruídos. De trânsito, né? Deixa eu ver.
muita coisa, festas, boates, essas coisas todas, né? Você trabalha de manhã e à noite? Eu pego 2 horas da manhã. E você saberia dizer se, por exemplo, o barulho do motor dos veículos te afeta em alguma coisa e se é prejudicial para você? Muito, muito prejudicial. Porque às vezes tem muito playboy que está muito louco, entendeu? E começam a brincar com o carro. Aí eles fazem muito exagero no ruído, né? E quais as alterações no seu corpo que você sente quando você está próximo a esses barulhos? Você, por exemplo, fica irritada? A gente fica irritada, isso mesmo, entendeu? Te causa algum outro problema? Não, a gente fica mais irritada, entendeu? Então dá tipo aquele barulho, né? Zumbido no ouvido? Zumbido, isso. Além disso, irritação, zumbido no ouvido, tem algum outro problema? Tipo, por exemplo, uma dor de cabeça, ou você nunca sentiu isso? Não. Só o zumbido e a irritação? Só o zumbido e a irritação. Sim, e na sua residência, na sua casa, no seu dia a dia, existe algum barulho que te incomoda? Não, até é muito tranquilo na Jigoia. Lá a gente gosta de som, mas cada um coloca o seu som, entendeu? Na hora que tem que colocar. Mas lá não tem barulho. Ok, obrigada. O tolerável para o ouvido humano são aqueles sons de intensidade variando até 85 decibéis. Sendo mais do que isso, os sons produzindo uma intensidade maior do que 85 decibéis e sendo ouvidos diariamente por uma pessoa por tempo prolongado, por exemplo, o som de dentro de uma academia de ginástica. São vários sons ao mesmo tempo acontecendo, e se o indivíduo é exposto a esses sons por um período longo e diariamente, aí sim o indivíduo vai ter um prejuízo na sua percepção auditiva, dificultando com isso a atenção, a compreensão, a discriminação dos outros sons que são comuns e que são menos intensos. Isso é importante observar, porque hoje em dia, com a vida que nós temos, com o corre-corre das cidades, há uma tendência a uma maior intensidade dos sons que nós ouvimos. Uma descarga de uma moto aberta, de um caminhão, né? Esses são sons mais fortes e que interferem no nosso humor, no nosso dia a dia, de maneira negativa. Tá. Aí o que a gente pode fazer para evitar esses ruídos indesejáveis? Dá exemplos práticos. Por exemplo, se você tem um iPod, não fique, tá? Procure evitar lugares, né? Essas coisas. Tudo que é usado de maneira equilibrada, como por exemplo os aparelhos de som, os rádios, televisores, né, motores de carro, tudo que nós ouvimos de maneira que não seja intensa, várias horas por dia, de maneira prolongada, isto não vai afetar o funcionamento da nossa audição, a nossa percepção auditiva. Mas se nós temos contato com sons fortes por muito tempo, isso acarreta um dano para a nossa audição. Então, por exemplo, como eu disse, citei alguns exemplos de sons indesejáveis. Descarga aberta de caminhão, descarga aberta de moto, né? A pessoa que é controlador no aeroporto, né, e que está exposta à turbina, ao som da turbina do avião. Essas pessoas, elas têm que tomar algumas precauções. Uma delas é usar protetores individuais que são utilizados nos ouvidos para que ela receba aqueles sons de maneira menos intensa. Então, esses protetores que nós chamamos protetores auriculares, eles não vão oferecer tanto perigo e tanto risco para essas pessoas. Se elas não utilizarem, aí sim, elas vão ter, com o passar dos anos, um dano auditivo maior. E assim, os motoristas de ônibus, que dirigem ônibus com motor
auditores na frente, né? Eles têm uma tendência a terem problemas auditivos, porque eles não usam protetores auriculares e nem podem usar durante o momento em que estão dirigindo, porque senão eles perdem informações importantes que estão rodeando essa pessoa quando ela está fazendo o seu trabalho. Mas outros profissionais, eles precisam e devem usar. Esperamos que tenham aprendido um pouco mais sobre os ruídos e como eles podem afetar a nossa audição. Através de boas maneiras e tendo também bom senso, podemos melhorar o convívio em nossa comunidade. Então, dê a sua contribuição para o nosso programa. Dê a sua opinião e a sua sugestão nas entrevistas de rua e faça desse programa a imagem da minha, da sua, da nossa comunidade. No próximo logo no final, cara. Dê a sua opinião e a sua sugestão nas entrevistas de rua e faça desse programa a imagem da minha, da sua, da nossa comunidade. No próximo programa falaremos um pouco mais sobre este assunto. Até lá!